vai adiantar. O que não vai adiantar? O discurso do Lula tentando satisfazer a direita não vai adiantar. Lula deu ênfase à chamada responsabilidade fiscal. Em outras palavras, Lula se comprometeu no seu discurso à nação ontem que ele vai gastar cumprindo o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal determina que a gente só pode gastar em qualquer tipo de projeto social ou não, 70% da arrecadação. Significa que você precisa conter a dívida pública. Um monte de gente é ensinado a bater palma para isso. Que o banqueiro bata palma, que o mercado bata palma, que várias pessoas batam palma para isso, a gente entende. Mas nós, o povo comum, quando bate palma para isso, realmente pode estar equivocado. O cara pode não estar entendendo. Por quê? Porque essa história de não vai gastar para segurar a dívida, num primeiro momento, ela é feita para satisfazer os aplicadores. Agora, né, porque veja, se eu compro título e vendo títulos do governo, eu não quero que o governo prolifere esses títulos. Porque se ele vende muito título, infesta o mercado de título, não é que o Brasil se endivida e eu estou preocupado com uma dívida do Brasil, eu estou preocupado com o fato de que, tendo muito título, o preço do título, né, diminui. Mas também pelo fato de que eu começo a sofrer da especulação contrária. As pessoas podem falar assim, o Brasil não vai honrar esses títulos, vendeu demais, não vai pagar esse tanto de juros que tem que pagar. Perceberam? Então, essa é a preocupação do mercado. Então, dizer que vai cumprir o arcabouço fiscal tem uma série de implicações, mas isso não vai fazer com que a imprensa pare de criticar este lado do Lula. Ela vai voltar a falar que isso não é necessário. Ela vai voltar a dizer que o Lula falou, mas vai desfalar. Ela vai voltar a dizer que o Lula falou, mas está mentindo. Ela vai voltar a dizer que o Lula ataca o Banco Central e não respeita o Haddad. E ela vai continuar inventando. A imprensa vai continuar inventando. Ela calma um pouco, por conta que o discurso foi enfático, mas ela vai voltar ao mesmo itinerário, gente. A direita não sabe falar outra coisa e, na sua vertente de imprensa, não sabe falar outra coisa. Eles estão tão presos ao ideário neoliberal, a imprensa, nossa, está tão presa, que quando ela escuta qualquer coisa diferente, ela não consegue mais entender. Se o sujeito chegar para um cara hoje, no jornalismo brasileiro em geral, e falar para ele assim, olha, gasto pode ser investimento, depende de onde você gasta, o cara não entende. Não entende, gasto é gasto. Gasto é gasto. Você pega todos eles, os jornalistas todos, gente, eles não têm um pingo de desenvolvimentismo, um pingo de social-democracia, um pingo de nada, gente. Nada. Ele virou uma fala unívoca neoliberal. E se a arrecadação for boa, se o Haddad conseguir fazer a reforma tributária, ou pela taxação dos ricos, ou pela diminuição da alíquota, diminuir o preço dos impostos dos produtos, qualquer um dos dois lados, se o Haddad conseguir, o Brasil arrecadar e tiver a possibilidade de gastar, a direita vai falar que não pode gastar. Porque não
eles não têm mais. Eles viraram porta-vozes do mercado de uma tal maneira que o jornalista, o cara que faz qualquer introdução à economia para poder fazer jornalismo, ele já sai de tal maneira dominado que ele não consegue falar outra coisa. Portanto, se alguém achou, né, dentro do governo, que a fala do Lula vai fazer com que haja possibilidade do Haddad negociar melhor a reforma tributária no Congresso, porque a imprensa vai ficar quieta, esqueça. Esqueça. No Congresso vai funcionar a capacidade do Lula de satisfazer apetite político partidário com cargos. É isso. E não adianta vir falar que isso é errado, porque isso é da política no mundo inteiro, mais ou menos. Mais ou menos é assim que funciona a tal da democracia. Não pense que nos Estados Unidos é diferente. Não pense que democratas e republicanos não trocam favores desse tipo. Tem um republicanismo maior, às vezes, no trato com questões de princípio. Mas quando você está com minoria no Congresso e precisa conquistar outra parte, você chama para o governo. Chamar para o governo é muitas vezes chamar para cargos. Estados Unidos tem uma estrutura diferente, mas no Brasil, esta ideia é muito, muito forte quando você quer fazer maioria. Então vamos conversar sobre o Brasil, vamos. Quem é que fica com a Petrobras, quem é que fica com isso, quem é que fica... Você tem uma repartição. E não pense que se você privatizar, muda. Não muda nada. Não muda, isso é da política nossa. E a gente tem que entender isso. Porque senão a gente começa a achar que a política é nojenta. A política não é nojenta, a política é isso. Ela implica em barganhas. Que você coloca princípios, mas você cede muito do miúdo para você fazer a maioria, dependendo da votação que você quer. Então, reforma tributária tem essas duas saídas. Ou a alíquota, ou a taxação de quem não vem pagando. E tem um outro detalhe, né? Esse detalhe aí não é pela reforma tributária que você faz, é pela mão pesada do Estado. É o vazamento, né? A sonegação. Aí é outro caso. Aí é a mão pesada do governo que precisa agir. Mas de resto, gente, o discurso do Lula é um bom discurso. De certo modo, às vezes até um tanto que chato, de tanto que bate na mesma tecla. Mas não vai dar folga. Não vai dar folga. Não vai, gente. Não vai dar folga. Aconteceu alguma coisa no Brasil, na formação dos jornalistas, que deu no que deu na Folha de São Paulo. Quer dizer, aquela demissão, né, as pessoas se demitindo da Folha, se demitindo, e foi cortando pessoas que tinham... Então, a discussão sobre o neoliberalismo hoje não se dá. Não se dá. O cara... Não acontece. Falou em gasto, o cara considera como nocivo. Ele não considera como uma possibilidade de implementação. Cara, a ideia é que se você gastou, meu amigo, não é para investir, é perdido, é dinheiro perdido. Não vai retornar em termos de ampliação de negócios. De ampliação, não vai. A ideia de que não vai se fixou nos jornalistas. Ela não é uma ideia verdadeira, mas ela se fixou como regra. E eles só sabem repetir isso. Um vai aprendendo do outro e vai recebendo feedback do mercado, né? Vai recebendo feedback positivo, inclusive com cargos dentro de redações. É isso. Daqui a pouco a gente volta.